Ótima tarde, mulheres! Sejam muito bem-vindas ao podcast Chá Próspero. E hoje a gente vai falar de um tema maravilhoso que é fertilidade, prazer e dinheiro. O corpo como caminho da prosperidade. E para falarmos sobre isso, eu trouxe uma especialista em fertilidade, que é nutricionista, Bárbara Galo. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por Obrigada, estar nesse espaço próspero. Prazer é meu estar aqui, dividir um pouquinho a minha experiência com vocês e estimular aí outras mulheres. Exatamente. Olha, tem muito conteúdo hoje, muito valor. A gente vai falar sobre o que o dinheiro impacta hoje na fertilidade ou nas inférteis, que hoje o mercado diz muito. A questão do prazer, então sair da regrinha e a gente falar um pouco sobre o como sentir prazer na comida. Então a gente vai falar sobre nutrição funcional hoje, faz a diferença no nosso corpo. E eu quero começar esse episódio de hoje falando da história da Bárbara. Então, qual é a história dela em relação à fertilidade? Por que ela decidiu começar a trabalhar e se especializar em fertilidade e o desejo de gerar? Porque a Bárbara, ela vai contar um pouquinho aqui pra gente, ela é mãe de 2 filhos maravilhosos, uma menina e um menino. E então, para a gente começar, Bá, conta um pouquinho sobre a sua história e como que você chegou nessa especialização em fertilidade. Maravilha. Bom, a Lea me apresentou, né? Eu sou nutri, mas essa questão da maternidade, ela veio bem antes, quando na adolescência ainda, eu tive um ovário policístico e eu tive que perder um ovário e uma trompa, enfim. E eu já pensava, não quero ser mãe. Pensava sempre assim, não quero ser mãe mesmo, não tem problema, né? Eu negava muito essa questão do feminino, do gerar, porque eu tinha uma história materna que eu não gostaria de reproduzir. E pensava que, já que eu não quero reproduzir isso, não é pra mim, certo? Com 20 anos perdi o ovário, foi muito... hoje eu vejo que é interessante porque com 18 eu tive que tirar o cisto, fiz uma cirurgia por vídeo pititica, mas que com 18 anos, sem ser uma estética, enfim, não foi uma opção, foi uma necessidade. E aí com 20 tive que tirar o ovário inteiro. Então assim, foi bem assustador. E casei, né? Iniciei o casamento já conversando com meu marido, né, com o Murilo, que já a gente não ia ter filho, enfim. Só que isso foi mudando, né? A mulher vai crescendo, vai vendo que o papel dela é muito maior. E eu fui entendendo que eu não precisava reproduzir o que eu vi de maternidade, o que eu vinha vindo na minha linhagem de mulheres, né? Que eu podia fazer diferente, meu parceiro era outro, a minha vida era outra, né? E aí com isso veio o desejo de ser mãe, só que não foi num momento aleatório, veio quando nasceu a minha sobrinha, a nossa Sobrinha, a Violeta. E aí não foi pelo nascimento dela, mas foi pelo amor que foi crescendo dentro de mim por ela. E a gente se transforma com o amor, né? A gente muda. Eu passei a acreditar de outra forma, que eu era capaz de gerar, eu era capaz de ser mãe, independente de eu ter tido XY no meu ovário, eu tinha ovário policístico, enfim, tive que perdi um ovário, tinha um único, mas eu ia gerar. E aí foi um trabalho muito lindo, porque até então eu já estava no mercado de trabalho, muito bem na cidade de Rio Claro, trabalhando com esporte, com performance, com fitness, com emagrecimento, mas eu queria trabalhar com saúde da mulher, fertilidade, gestação, enfim, entender isso. E aí eu fui estudar a fundo nutrição funcional, com foco em saúde feminina. E isso eu estudo até hoje, Lê. Então, por exemplo, há 9 anos eu estou estudando só isso, a fundo, né, com maior dedicação. E aí eu passei a aplicar em mim. Você sabe que eu dei uma aula essa semana só para mães, sobre a Uhum. nossa relação com o dinheiro. E tem algo que eu falei nessa aula que é muito forte, que é o quanto a maternidade ela traz a nossa missão de vida. E isso é muito forte. Por isso que quando a gente vira mãe e a gente volta pro mesmo trabalho, às vezes não faz mais sentido. E não é que a gente tem que mudar o nosso trabalho. Por exemplo, sair da nutrição. Não Eu foi preciso necessário. adaptar a minha missão no meu trabalho.
E isso é muito potente da maternidade. E foi aí que eu identifiquei a minha missão mesmo, porque eu me ajudei e eu podia ajudar outras mulheres a chegar no maior amor do mundo, né? Que é gerar, e é ter um filho, e é essa entrega. E foi então que eu me aprofundei nisso, eu resolvi essa questão do ovário policístico, porque, ironicamente, eu tirei um ovário e o meu outro ovário, quando eu tirei a pílula, né, já que eu queria engravidar, ele também estava policístico. Isso, quando a gente vai ver, é uma questão de metabolismo mesmo, a programação de metabolismo. Eu nasci com isso, o meu pâncreas tem essa questão que ele não produz muito bem insulina, enfim. E hoje eu entendo e eu encaro isso como meu, né? Apesar de, não tem excesso de peso, mas é meu corpo produz Sim. e é algo meu. E eu a encarei da melhor forma e resolvi, e a gestação ela veio no horário certo. Enfim, não precisei no meu caso, não foi necessário FIV nem nada, né? Foi mesmo a terapia convencional, funcional. E assim eu ajudo outras mulheres. A partir de então, eu passei a ver isso como uma área de trabalho. Porque antes eu não via isso como, poxa, eu posso ajudar outras mulheres a ter o positivo, seja de forma natural, seja Vê por como meio um de uma hobby. FIV. Eu via como algo que eu tinha que aplicar em mim, eu estava estudando por mim ainda. Uhum. Hoje eu estudo muito e faço curso, especialização, enfim, atualização, mas pensando no mundo. Porque eu já tenho os meus 2, eu não vou engravidar mais, mas eu posso ajudar outras mulheres. E é isso, essa é a minha história, pensando nessa parte da fertilidade, mas não acabou, né? Não Não acabou, acabou. não acabou. Essa parte da fertilidade, Bah, ela é muito forte, porque eu também negava muito a maternidade. Eu comecei a negar a maternidade com 10 anos de idade. Eu Mas lembro eu quando acredito que foi nessa fase que a gente começa a ver, né, o papel da mulher e assusta, choca. assusta, choca, eu falei, gente, eu não quero isso. E eu falava pra minha avó materna, eu nunca vou ser mãe, eu nunca vou ser mãe. E ela falava, você vai ser a primeira. E aí, quando a minha prima engravidou, eu liguei pra ela e falei, eu avisei pra você que eu nunca ia ser mãe. Isso, ela já tinha 20, eu já tinha uns 25. Que eu nunca ia ser mãe e que eu não era a primeira. Uhum. Infelizmente, a minha avó não estava aqui pra ver a Beatrice. E por que eu negava muito a maternidade, eu percebo? Além das dores da infância, eu era muito workaholic. Uhum. E tô até contando isso pra gente entrar agora nessa parte do porquê que muitas mulheres estão com dificuldades em engravidar. Eu era muito workaholic. Um filho não cabia na minha vida. Exato. Por quê? Primeiro porque eu já era mãe de muita gente. Era mãe do pai, da mãe, do irmão, da empresa toda, né? Me colocava nessa postura arrogante. Sempre falo que eu sou uma arrogante em recuperação. Mas eu queria cuidar de todo mundo. Então, como é que um filho vai entrar na minha vida? Como é que um homem entra na minha vida se eu sou um homem? Não tem como. E eu me via um pouco nisso também, essa postura da arrogância, do tipo, eu não quero me colocar em segundo plano, porque muitas vezes a mãe, ela vem em segundo plano, ela faz Total. pela criança. Eu vejo na academia, horário das mães, vai 3 de 10 que estaria naquele horário. Por quê? A criança ficou doente, a criança teve alguma atividade extra, teve médico, enfim. Não vai, Não vai. porque tem essa dependência da mãe, mas quando você se põe nesse papel, fica leve, Fica né? muito leve. Fica muito leve. E aí eu não conseguia, então, ter esse espaço também pra maternidade, até que veio Violeta. Uhum. Gente, eu lembro quando eu peguei aquela criança na mão, as primeiras 2 horas, ela olhou pra mim e eu falei, essa criança vai mudar a minha vida. E a Violeta é uma grande cura da minha criança interior. Eu me inspirei muito nela de ver a doçura de uma criança, o como é leve ser criança. E aí eu falei, cara, como meu irmão teve coragem de engravidar e eu não tenho coragem de engravidar? Porque eu não tinha realmente. Eu falei, eu nunca vou dar conta disso. Essa questão da coragem, né? Ela é Não é pra pesada, né? mim. E aí eu já tava com uns 33, 34 e falei, olha, se eu continuar do jeito que eu tô, o meu futuro é esse, trabalhando, se matando, gerando dinheiro, mas não tendo um impacto pro mundo. Porque é uma maneira egoísta quando a gente trabalha só pela gente, né? E não com o impacto que você falou, hoje eu estudo para transformar as pessoas, para o mundo, porque eu já conquistei. Uhum. E aí foi quando eu decidi sair realmente da empresa e falei, não, vou me jogar no mundo, vou trabalhar esse feminino, que é muito machucado. Eu tinha muita cólica menstrual desde que eu menstruei. Eu queria tirar meu útero com 18 anos. Falei, eu não aguento mais de cólica. Por quê? Porque era um feminino muito machucado. Ferido, né? Muito ferido.
ferido. Muito E você ferido. também se punha nesse lugar, assim como eu, de se deixar ser ferida, Se deixar ser né? ferido. E a gente pode fazer diferente. Exato. E aí vem essa questão que você falou, né? Que muitas vezes não cabe um filho na vida, porque, poxa, eu saio às 7 de casa, volto às 7, né? Isso que a gente mora em Rio Claro, que todo mundo tem uma distância muito curta a ser percorrida, né? Mas quem mora em São Paulo, quem trabalha fora, enfim, esse espaço de tempo fica ainda menor. E aí, se não cabe na agenda, não cabe no coração. E aí entra a parte que vai além da nutrição. Não adianta suplementar X, Y, Z, tá com o ovário limpo, tá tomando o melhor metilfolato, enfim, a melhor suplementação, alimentação limpinha, se não cabe. Tem que caber, a gente tem que Tem que abrir caber. espaço. E é uma transformação que vem antes da gestação. E essa transformação ela tem que ser permitida, né? Não é do nada, você se Não é do nada. permitiu, você teve um tempo para isso. Eu acredito que a minha transformação ela foi muito lenta. Acho que foram uns 2, 3 anos aí, e me colocando num papel de que eu estou para aprender. Menos arrogante nesse sentido de eu não quero isso para mim, eu não vou repetir isso. Ah, mas eu posso repetir a parte boa, que tem muita parte boa, Muita parte né? boa. Que a gente vê, né? E a Às vezes a parte. gente tá tão focada na dor, de Exato. como foi a nossa infância, a gente compra histórias que às vezes não aconteceram, Que ficou na nossa que ficou na cabeça, nossa que a gente cabeça. desenhou Então, ah, assim. não, minha mãe era isso, minha mãe era aquilo. Mas essa é a real história ou é a história que eu comprei para mim? Hoje eu vejo que na maternidade, vendo a minha mãe como vó, sim, tem coisas que eram, mas também não é tanto assim. Tem coisa que a gente desenhou daquele jeito, A que a gente gente viu desenhou. daquele jeito. Por exemplo, É. a gente é da geração que apanhava. Quantas vezes você apanhou? Com certeza não foram muitas. Na minha cabeça, eu tive. Na cabeça era diariamente. Eu Era falei, eu todo não dia. quero isso. Exato. É, mas isso passou, né? Isso passou. Então, essa é a importância do desenvolvimento pessoal, da gente trabalhar isso, pra gente se abrir para essa oportunidade da fertilidade. Porque eu falo, a mulher, ela tem essa função geradora. A gente gera o mundo dentro da gente. É isso. Então, não é gerar filhos, porque pode ter muita gente que tá assistindo e fala, eu não quero gerar filhos, o que tá tudo bem. Mas você gera projetos. Você gera, tem a força da geração. E quando a gente tá com esse feminino ferido, a gente não tá nessa energia do gerar para o mundo, né? Isso, a gente até pode estar produzindo, né? Produzindo, mas de outra forma, com outra energia, não tá gerando para o mundo, né? Talvez para nós, para o nosso bem-estar, enfim, mas é diferente, é realmente bem diferente. E hoje eu acredito que eu aceitei bem essa energia do gerar, de modo que eu gero, agora falando no financeiro, trabalhando menos, entende? Sim. Do que antes, que eu ficava com agenda, né? Nem olhava minha agenda, alguém fazia, a secretária da clínica fazia, e eu tinha minha meta, entendeu? E era outro tempo. Hoje eu tenho tempo para estar aqui com você, a gente pode marcar um café, eu tenho tempo de agenda com os meus filhos e consigo ajudar muita gente, né? Mas porque eu tive um movimento também, né? E isso é algo que hoje eu paro e penso, graças a Deus que eu tive esse movimento. E ainda tô em movimento, né, Lê? A gente sempre tá em movimento. A gente sempre tá. E às vezes a gente dá uma voltada pra trás, mas é mais rápido, né? É, Preciso dar uma reajustada identifica, aqui, né? identifica mais rápida, porque eu falo, pra ser mais leve, não quer dizer que Deus, o universo vai vir e falar, linda, Ah, fica não, que eu vou deitada no ficar na sofá, praia, na né? praia, que a vida vai Exato, acontecer. exato. Até porque eu acho que isso é egoísmo, porque a gente tem uma missão no mundo. O mundo tá um caos, a gente tem que contribuir com o mundo. Só que a vida pode ser muito mais leve. E se a gente é organizada, organiza o nosso eu mulher, o eu mãe, o eu profissional, a vida anda de uma forma muito mais leve. É isso. É isso. E Bah, como que foi o impacto seu emocional e físico de lidar com, não vou dizer infertilidade porque você não era infértil, mas de lidar com eu quero engravidar, não tenho um ovário e o meu outro tem ovário policístico. Maravilha. Na verdade, eu posso dizer que eu era infértil, porque infertilidade é um estado, é diferente de esterilidade. Tá. A pessoa está estéril, ela não tem condição de gerar,
né? Agora, a infertilidade a gente consegue manipular e aumentar, diminuir, agravar ou melhorar, tá? Então, desculpa, eu perdi sua pergunta. Eu fiquei encantada, porque eu não sabia disso. É. Eu perguntei qual que foi o impacto emocional e físico de lidar, então, com a sua infertilidade. Eu não neguei. Tá. Eu não neguei. Eu acho que a negação ela veio tanto antes que eu simplesmente aceitei e amei o processo. Tanto que é algo que eu tento plantar nas mulheres e nos casais que eu atendo. Por quê? Porque eu sempre falo, eu fui para os Estados Unidos 3 vezes sem comer um pão. Porque o trigo e o lácteo, ele sempre estimulou minha insulina e piorava meu ovário. Então eu me conhecia e eu evitei. E foi maravilhoso. Tudo bem, eu tô curtindo e eu tô fazendo isso porque era o meu melhor, eu tava entregando aquilo. E eu não olhava pro eu não estou comendo, eu olhava, poxa vida, tem um monte de opção. Poxa vida, eu tô aqui, eu nunca vim pra cá, né? Tava tão feliz com o contexto de eu estar me doando e dando o meu melhor. É como se fosse um treino para uma maratona. Eu tava treinando todos os dias, independente de ter uma boa colocação ali na maratona, eu vou participar da maratona. E a Perfeito. minha cabeça era essa, entendeu? Independente da caminhada, eu tô dando o meu melhor e eu vou chegar lá e eu vou, hora no momento certo vai acontecer. Essa frase do momento certo ela é bem pesada, né? Porque tem hora que machuca. Mas enfim, eu sempre ficava com esse mantra. Então, nesse sentido, foi leve. Foi assim, um processo, simplesmente um processo. E é isso que eu tento plantar nas mulheres, como eu comentei, nos casais, porque se você olha o não, fica muito chato, muito pesado. Sim. Aí tem fim mesmo, sabe? Mas se você olha, o positivo, isso eu tenho, isso eu posso, isso eu estou fazendo, isso eu estou me doando, é maravilhoso. Fica Quando você lindo. fala dessa frase, né? Ah, é o momento certo. O que eu trago pra mim é que sim, é o momento certo, mas eu tô fazendo algo pra esse momento ser o certo? É, Porque o que eu tô vejo, batalhando por eu tô ele. batalhando por ele, eu tô trabalhando pra essa missão. É que todo mundo fala isso. Tanto que, graças a Deus, eu nunca passei por isso, mas infelizmente muitos casais passam. Como já tinha a minha história, meio que todo mundo sabia que não ia ter filho, entendeu? Já estava casada há vários anos, 5, 6 anos. Não vai rolar, então não tinha essa cobrança e já sabiam que eu não tinha ovário, enfim. Então não tinha isso, nem de amigos. Mas E você também sentiu eu essa negava. expectativa, ou essa exigência das pessoas meio que Eu inconsciente? não. Tá. Mas eu vejo as pessoas sofrendo isso. Eu não, porque também eu engravidei com 31, né? Talvez com 35 seria diferente. A minha primeira gestação foi com 31. Então foi leve, foi leve. Mas eu vejo um sofrimento muito grande. E as pessoas, elas não têm muita sensibilidade na fala, né? Com relação a, poxa, é o que a pessoa mais quer. Não joga esse balde de água fria, não Sim. magoa, porque realmente acaba magoando, né? Acaba magoando. Mas tem que ser pensado, porque muitas vezes a pessoa decide, para pensar nisso, porque não tem tempo na agenda, com 35. Foi eu. Eu É isso. comecei a olhar pra isso com 34, 35, e aí eu falei, não, eu quero constituir uma família. Do jeito que. Então, assim, eu saí do momento certo. Vou fazer o meu momento dar certo. Nas condições que eu estou hoje, não vai rolar família. Nenhum homem vai chegar perto, nem. Não tinha Não tinha espaço. espaço pra isso. Não tinha E eu falei, espaço, então, eu exato. tive uma ruptura na minha vida. E a grande ruptura foi quando eu saí da empresa, tirei meu período sabático, e aí eu conheci João, que é a minha grande virada de chave, acho que da minha vida. E aí eu perguntei pra ele, antes de começar a namorar, você tá disponível pra ser pai? E por que eu fiz essa pergunta? Porque eu não queria namorar uma pessoa 3 anos, 4 anos, e ela falar pra mim que não queria ser pai. Uhum. Porque não fazia sentido. Aí ele deu uma assustada assim, ele falou: ah, tô disposto. Eu falei, então tá. Ele falou, mas você quer engravidar? Eu falei, não. É que eu não quero entrar em um relacionamento E que sabendo daqui a um que. tempo você fala, poxa, mas ele quer um objetivo E eu quero diferente do outro. Eu só quero saber meu. se a gente tá na mesma linha. E foi tão natural a gestação.
porque não tinha peso. Eu também saí, né? Eu tava fora do núcleo de amigos e família. E eu acredito também que a minha mãe, eu lembro, quando descobriu que eu engravidei, gente, parecia assim, gol do Brasil 49 do segundo tempo. Eu não acredito. Tipo, ela fez gol no campeonato. Aham. Porque também as pessoas não tinham essa expectativa que eu fosse mãe, que eu fosse casar.